Bem-vindos a Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tenho a Laura e o Rich. E hoje é dia de elegermos os piores participantes de reality shows de 2022. Lembrando que são realities que acompanhamos, né, sem... então pode ter coisas que tiveram participantes horríveis que a gente simplesmente não viu, mas o que a gente achou ruim tá aqui. Então cada um escolheu algumas opções e temos um top 12 formado de piores participantes. Antes da gente começar, eu acho que a gente pode dizer que não foi um ano bom para reality, né? Não Nossa, foi. não. Eu até comentei ontem na Fisal da Fazenda, dizendo que eu e Lauro Piloto, nós fizemos um episódio falando a má fase, se os realities de 2022 estavam em má fase. Tá comprovando que aquele episódio realmente era pra ter vindo, né? Porque a má fase tá real em 2022. Gente, foi do começo do ano ao fim do ano. A maioria é Horrível, bomba de né? reality show. Foi complicado. Foi complicado. Estávamos em situação de barril em reality shows. Não, eu fiquei pensando sobre isso. Tipo, se eu vou pensar qual foi o melhor. Teve algum reality que você realmente curtiu assistir esse ano? Eu tive um que eu Qual? vi muito. É The Mole, que eu vi gostando Ah, é muito. verdade. Vi sem Verdade. parar Nem e lembrava tal. desse, mas sim, só esse eu acho. Porque de Os resto. outros eu vi, tipo, eu acho que eu não teria terminado alguns se não fosse o podcast. Assim, a maioria, né? Uhum. Mas vamos lá então. Hit, sua primeira escolha. Olha, eu já vou começar trazendo um dos piores participantes do ano mesmo, que eu tenho certeza que a Laura vai concordar. O Tonho, eu não sei se consigo acompanhar esse participante tanto tempo. Mas, gente, um dos piores participantes de 2022, vocês vão ter que concordar, que é o Rafael Barbosa, do MasterChef Brasil 2022. Porque ele, sim, foi a definição de Ah, tirou da péssimo minha perdedor. lista. Eu sabia que ele ia Ah, vir, por isso ele é a minha primeira opção. Porque, gente, assim, a gente é acostumado em reality show de competição as pessoas não concordarem com resultados, as pessoas fazerem uns comentários ácidos e tal. Quem acompanhou o Masterchef pelo nosso podcast viu que no começo, tanto eu como a Isa, até a Laura quando vinha, o Tony quando vinha, tinha uma certa dizendo que o Rafael talvez era legal, talvez pudesse melhorar, que é o jeito dele, pra ele ser desenvolto, mas a gente viu que do meio pro fim ficou mais evidente que não parecia tão uma coisa legal, né, os comentários que ele fazia e que culminou naquela vergonha dele na final, né, as indiretas dele, porque uma coisa é ficar no Twitter, né, que ele já fez isso várias vezes, outra coisa é ir pra lá e teve querendo chamar atenção mais que a finalista. Então eu acho que ele foi um dos piores participantes, porque ele foi o pior perdedor da história do MasterChef, ele com a Fernanda, aquelas coisas. Assim, se ele quiser chegar na final e quisesse vencer, que ele tivesse cozinhado bem, coisa que ele não fez, né? Porque ele não chegou na final. Foi o barrado da final, que é uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer participante de reality show. E eu não via muita sinceridade mais nele no final. Né? Eu não sei se ele tá errado ou certo em todas as polêmicas que se meteu no sentido de tretas, mas com o comportamento dele é um comportamento que eu espero, se você vai se inscrever pro MasterChef Amador, ou tá se inscrevendo, que as inscrições estão aí, ó, publi gratuita, vão lá ser mais naturais possíveis e não ser desnecessários. Aceitar derrotas, aceitar que uma pessoa é sim melhor que você, pode cozinhar muito melhor que você, mas sem precisar ser desnecessário, sem precisar tentar trazer o protagonismo da final pra você, que nem nela chegou. Então acho que Rafael Barbosa, sem dúvidas, um dos piores participantes de 2022. Ah, eu concordo, porque, cara, eu acho assim, tá, pede as suas tretas durante o ano, ok, durante, né, o programa, mas assim, eu acho que levar isso pra final, que geralmente é um episódio super de celebração, sabe? Geralmente a final é um episódio super de celebração, das pessoas que estão lá e tal, eles sempre fazem uma coisa mais legal, eles não criticam tanto. Eu achei uma coisa muito feia, assim, pegou muito mal. Ele já era um participante que não era tão gostado assim, ele teve um, né, uma edição talvez, não sei se é da edição, se é dele, sabe? Não me interessa. Eu acho que assim, o comportamento na final, pra mim foi muito feio. Eu acho que uma coisa é você manter seu coisa e tal, mas na final ali foi, como disse o Rich, ficou tipo de mal perdedor mesmo. Eu não achei muito. Às vezes a gente pode até achar isso divertido de assistir, mas nesse caso eu não achei. Eu achei simplesmente uma coisa de mal perdedor e sem graça, sabe? Tipo, tá, você discorda tudo, mas já passou, né, querido? Não é mais a hora. Eu achei que foi péssimo também. não, muito chato, muito mimado. Mal perdedor, como a Laura falou. No início do programa eu até achava que ele ia ser um pouquinho carismático, mas logo a gente viu que aquele grupinho era insuportável. Não, foi horrível. Essa temporada de MasterChef foi um sufoco depois daquela última, né, que a gente teve, que foi maravilhosa, de 2021. Então, achei péssimo o comportamento dele na final, mais péssimo ainda. E é aquele tipo de pessoa que não vai se arrepender disso, né?
porque não tem noção da realidade. Mas enfim. E você lá, sua primeira escolha, qual é? Então, a minha primeira escolha é de um reality que eu não sei se vocês aqui assistiram, que é um reality que passa na Netflix. Eu não sei se é da Netflix ou se passa na Netflix aqui no Brasil. Não sei, é um reality show coreano, mas que passa na Netflix aqui, que é Solteiros, Ilhados e Desesperados. Vocês viram esse reality show? Não, É, não vi. Não. esse reality show ele começou no final de dezembro do ano passado e acabou esse ano e fez bastante sucesso. Na Netflix aqui, eu acho, pelo menos eu vi muita gente comentando, eu assisti, né, daqui, fiquei sabendo pela Netflix. E agora acabou de estrear a segunda temporada. Então, assim, até chamar aí quem quiser assistir. Os dois primeiros episódios estrearam na semana passada. Eu acho que vai acabar ano que vem só. Então, é um reality show. Vou aproveitar e dar uma explicação rápida aqui, né? Já que vocês não conhecem. É um reality show que junta cinco mulheres solteiras, cinco homens solteiros, e eles vão numa ilha que é tipo. Eu esqueci o nome em inglês, é alguma coisa inferno. Que é tipo inferno, assim, e lá na ilha eles conhecem as pessoas e tal. E eles têm que se marcar, tipo, eu quero ir num date com essa mulher. E a mulher fala, eu quero com esse homem. Se rolar match entre vocês dois, vocês vão para um encontro, tipo, fora da ilha. E os outros ficam lá na ilha, né? E tem, tipo, dinâmicas entre si, eles cozinham, tem que escolher essas coisas assim. E no final escolhe a pessoa e tal. Eu achei o reality, assim, é interessante, porque, assim, é outra cultura, bem diferente da nossa, né? De relações de namoro, e, assim, tem uma parte muito constrangedora, porque às vezes tem três homens escolhendo a mesma mulher, e aí escolher um cara só, às vezes tem, tipo, três mulheres escolhendo o mesmo cara, e aí, tipo, uma pessoa não foi escolhida por ninguém. Então, assim, tem esse constrangimento e tal. Foi legal. Teve uma das mulheres que era mais disputada, que depois ela entrou num. Eles ficaram muito famosos, né? Não só na Coreia, vários países asiáticos, e aqui também eu vi matéria falando, onde estão e tal. E teve uma mulher que foi super interessante, depois descobriram que ela vendia fake de marcas de luxo, sabe? Uma coisa assim maravilhosa, como negar, assim. Ela era a favorita. Uhum. Só que tem um aspecto do reality show que me incomodou muito e eu considero o pior. Eles colocaram lá uma atriz, uma comediante, um cantor lá e ficam comentando o episódio. Eu não entendi o propósito. Você tá lá vendo o encontro, pô, tá legal, aí do nada aparece lá a atriz. Eu sei que ela é atriz, porque eu já vi ela num drama, e eu sei que o cara é cantor, porque eu sei que grupo ele é. Aí do nada tá lá, o encontro e tal, quem foi fulano. Aí interrompido por fulano, tentando fazer uma piadinha sem graça, sobre escolha ou não, falando coisas já, porque isso não é muito legal, né? Ele já vai pegar na mão assim. Cara, quem se importa? Não sei quem são essas pessoas, umas pessoas aleatórias fazendo os comentários. Eu não entendi o propósito disso, desses Não é comentaristas tipo do nada. aqueles soltos em Floripa que teve, que Tipo tem os aquilo, só comentários? que é tipo aquilo, só que uma versão mais moralista. Ah, tá, Eu entendi. pensei, será que isso é para representar o público moralista? Eles já são bem moralistas lá dentro, Já é sabe? coreano, né? Já é meio. Exato. Aí eu fiquei assim, mas por que, cara, às vezes tá um negócio animado e vem o atrapalha o plot twist, porque às vezes o programa tem um plot twist, entendeu? De quem vai ser o próximo escolhido e tal. E já atrapalhou, porque já tá lá dando umas opiniões que você sabe que pode ser alguma coisa. E é tudo armado, eles falam lendo. É um negócio que não faz o menor sentido. Eu vou começar a ver a segunda temporada. Eu espero que tenham demitido esses aleatórios, porque eu não entendi qual o propósito disso no programa. É um negócio sobre namoro e tal, tem as pessoas interessantes, a menina que vende as coisas falsas. As pessoas às vezes estão. Eles não sabem nada, eles não sabem a idade da pessoa, só sabem o nome, né? E eles não podem conversar sobre certas coisas lá, só nos dates. Tipo, eles não podem saber a idade, profissão lá na ilha do inferno lá, só nos dates. Por isso que eles querem conhecer e tal. Aí tem as coisas às vezes interessantes, tipo que a pessoa às vezes tem um emprego péssimo, a pessoa achava que ela não tinha um emprego super top. Às vezes ela é mais nova do que ela pensava, mais velha do que ela pensava, sabe? Essas paradas meio plot twist. Mas não é estragado porque aparece uma pessoa do nada que dá uma opinião. Eu tenho certeza que essa pessoa é assim, sabe? Pra te influenciar. Não precisa, é um negócio super tosco. Eu fiquei muito. Eu gostei do programa, mas essa parte me irritou muito, que pra mim foi um dos piores do ano. Porque eu fiquei muito irritada. Tava gostando, tava curtindo, mas não tem nada a ver com o propósito do programa. É só parece uma polícia moralista, sabe?
Eu sei que vocês não assistiram, mas isso me irritou muito, então esse pra mim foi um dos piores do ano. Mas assiste o reality, que chama Solteiros, Ilhados e Desesperados. É na Netflix. São poucos episódios, são só acho que 12, 13, um negócio assim. Mas é bem legal assim de assistir, porque, como eu falei, é uma cultura totalmente diferente da nossa, uma cultura de namoro diferente da nossa. Mas eu achei a dinâmica legal, essa coisa de você tem que um escolher o outro para poder sair dali. Eles não podem escolher a mesma pessoa, tem coisas assim, sabe? Tipo, seguidas. Então, assim, é interessante porque muda muitas relações ali dentro. Você vê o tipo de mulher ou o tipo de homem que mais atrai, as pessoas, tipo, uma brigando com a outra sobre, sabe? Então, assim, eu achei a dinâmica legal. Só não gostei desses apresentadores, comentaristas do nada que aparecem lá fazendo umas piadas sem graça moralistas. Bom, eu vou falar minha primeira opção, o que é muito difícil, porque eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tinha sete opções, mas o Rick já falou uma. Então é difícil escolher uma Não, só. deixa eu só falar que eu também tinha colocado o Rafael do Masterchef na minha. Nossa, Você vê como ele parabéns, foi ruim, Rafael. Você é ruim mesmo, viu? Porque raramente tu consegue fazer essa trinca aqui de mesma, não é? mesma coisa, né? Mas eu vou, já que o Hit falou Rafael, eu vou ter que colocar a vencedora do MasterChef, a Laís, como um dos piores participantes, porque eu não suportava ouvir a voz dela naquele programa. Não suportava, dava vontade de pular toda vez que ela falava, porque era, pra mim, soava muito falso aquele jeito fofinho dela falando, e eu nos confessionários falando mal do povo, sabe, jogando um shadezinho assim, e na frente dos jurados sendo outra personalidade. Gente, tudo bem fazer isso, né, em reality show, você querer enganar alguém, alguma coisa, mas eu acho que não no MasterChef, eu acho que não cabe naquele reality show. Eu acho que isso é uma personalidade de outro tipo de reality show que talvez dê certo em outro. Mas aquele jeito, eu sou fofinha, olha como ela é galera, sabe, que a Laura vive falando. Nossa, me irritava demais, assim, demais, demais, demais. Eu acho que foi o participante que mais me irritou foi a Laís, que aquele episódio dela e Rafael falando inglês para o povo não entender, foi assim, lamentável, foi horrível, ridículo isso, absurdo. Nossa, os dois, pra mim, eu prefiro ter esquecido essa temporada de Mass Effect. Foi Nossa, um você lembrou comentário elitista, esse né? Aquele movimento episódio. elitista. Foi meio assim, vamos falar inglês aqui. Eu digo, gente, pra quê? Nossa, Já tem legenda pra francês lá e tudo. Eu acompanhei a temporada, né? Porque a gente cobra aqui nesse podcast. Eu não, assim, achei ela tão pior, mas é porque a temporada foi tão fraca que ela fazia o básico e era exaltada. Aí isso ficou um pouco cansativo pra trajetória dela, a parte do Fogaça, tratar como se ela tivesse sido a reencarnação da gastronomia na Terra, né? Então acho que deu uma bagunçada nela, mas eu acho que ela, quando se soltou nos confessionários e começou a falar isso que o Tonho disse, de falar indiretas e deboche, foi interessante no começo, mas depois não começou com dizer realmente com o que ela fazia antes ou com o que ela fazia na cozinha. Então concordo 100% com o Tonho nisso, porque ficou muito esquisito, destoava pra gente. A gente não sabia, né, assim, o que vai acontecer. Mas eu acho que ela, o que bagunçou isso da trajetória dela realmente foi ela não ser isso tudo que falavam. Eu não tô dizendo que ela cozinha mal, que ela ganhou, né, o MasterChef, mas ela também não era tão potente como falavam, né? Era uma coisa mais tipo, muita gente errava bastante ali, o cast errava muito. Teve provas ali que a gente falava, meu Deus do céu, vai ser eliminado todo mundo. Mas eu acho que ela realmente foi fraca. Eu acho que o que pesou ainda mais pra gente achar a Laís fraca foi porque teve um 2021 muito bom, né? Porque o top É. 3 de 2021 era muito bom. A Isabela é uma vencedora maravilhosa. Olha o histórico da Isabela, né? Quando ela Sim, e eu venceu. acho que no MasterChef é um programa que a gente não consegue julgar o que eles fazem, né? A gente não tá ali para comer, então a gente se baseia para torcer mais no carisma da pessoa. E ela não tinha o carisma, era tudo muito forçado, na minha opinião. É muito diferente você chegar no ano passado e pegar o top 3 que é a Kelly, a Isabela e o Edu, e os três tinham carismas diferentes, mas os três funcionavam muito bem para a câmera. Não pareciam falsos em movimento nenhum. Então, me irritava demais essa Lights. a Laís não entraria no meu top piores, assim, por diversas razões. Eu acho que ela até foi interessante de assistir, assim, mas aquele episódio dela e o Rafael falando em inglês no episódio do Outback, que por sinal é um dos piores episódios já vistos nos programas de culinária, porque assim, tava óbvio que eles odiaram tudo. Não a costelinha, mas os jurados odiaram tudo que foi feito, porque aqueles ingredientes eles não gostam de nada. Mas eles falando inglês foi uma coisa tão desagradável para todo mundo envolvido, sabe? Que
eu devo de concordar. Pra mim foi um dos piores momentos de reality show em 2022 inteiro. Eles falando inglês ali pra as pessoas não entenderem. Pegou mal, ficou feio, foi desagradável pra todo mundo, assim. Isso é lamentável. Mas enfim, Clara, sua segunda escolha. A minha próxima escolha é do The Mole, que eu já falei, foi um dos meus reality shows favoritos do ano, e é a Joy. A Joy é uma participante do The Mole que, se você assistir, você vai morrer de raiva. E eu tenho como provar. Eu fui no aniversário e as pessoas começaram a falar de The Mole. Ah, você assistiu? E eu não assisti, adorei e tal. Aí a primeira coisa que falou, e a Joy? É assim, quando você fala The Mole, você fala, mas e a Joy? Ela faz umas coisas no episódio que não dá pra acreditar. Eu não quero falar, porque quem não tiver assistido, assiste pra ver as coisas que a Joy faz no programa, que são totalmente inacreditáveis. Você não consegue acreditar no que você está vendo, do que essa pessoa está fazendo. Eu só dar um pequeno spoiler. Ela é piloto e ela se perde no primeiro episódio, não consegue ler um mapa. Simples. Assim, é um negócio. É uma das coisas assim, ela é simplesmente inacreditável. Eu passei, são 10 episódios do Demon, né? Eu passei todos os episódios meio assim, o que é a Joy? É assim, eu não quero dar esse spoiler, mas assistam, uma participante que é muito difícil acreditar que entrou num programa desse a sério, e as coisas que ela faz uma merda e no momento seguinte ela cobra a mesma merda que ela fez de outras pessoas. Assim, é uma coisa assim, uma total falta de noção do mundo ao redor, entendeu? E de como ela age. É uma coisa assim incrível, é simplesmente terrível. Eu nunca vi um jogo tão complicado na minha vida. Eu vou discordar de você, não. Um ponto que eu colocaria ela nos melhores participantes de 2022, porque ela entregou absolutamente nada da competição. Ela era muito ruim. Assim, tudo que ela fazia não fazia sentido em absolutamente nada. E isso é o que entretia, sei lá, no seu passado, demais o programa. Porque é maravilhoso você ver ela cagando no pau e depois pagando de moralista. Ela fazendo merda e depois cobrando dos outros fazendo uma merda igual a ela. Nossa, eu achei assim, absolutamente incrível. Acho ótimo ela estar na lista. Sim, é uma participante que irritava demais, mas. Era ótimo, eu Inclusive, adorei quando ela faz acompanhar. uma das primeiras merdas, eu lembro que eu fui direto no Rich. Rich, o que que é essa pessoa? Aham. Eu não Tá lá conseguia no. acreditar no que eu estava É, vendo. Pode Tá lá olhar no na nossa WhatsApp até conversa. hoje a revolta da Laura. Tá lá a revolta. Se eu achar, gente, eu tiro um print e boto anexado nesse podcast. A Laura me lembre quando eu estiver editando que eu procuro ele. Gente, a Joy, como eu assisti em forma de maratona, todos os episódios já tinham saído, né? Quando eu fui Também é. assistir, torna-se ainda mais mágico de acompanhar a Joy, né? Assim, tipo, a gente consegue ficar muito mais em evidência as coisas que ela faz. E o porquê que ela faz, ninguém sabe. Sei lá, a Joy não escrevia certo por linhas tortas, né? Mas ela só conseguia entortar ainda mais as linhas. Mas eu acho engraçado porque ela, gente, ai, gente, quando a Laura falou isso do mapa, eu lembro do mapa. Gente, é umas coisas que acontecem, acontece, tipo, no episódio 1, vamos supor, só um exemplo, acontece no episódio 1. Quando no episódio 2 você fica pensando, digo, não acredito que a Joy tá falando isso, porque olha o que ela fez no episódio 1, sabe? Então é realmente uma contraditória. E quando eu via no Twitter as pessoas dizendo, ai, Joy, tô torcendo pela Joy, eu fui assistir esperando que ela fosse, sabe? Tipo, sprint player de que tá mandando, desmandando. Aí quando ela começou fazendo as coisas, eu fiquei pensando, ué, quando é que vai ser o ponto de virada dessa mulher aí? Que eu tô vendo que tá nada dando certo, não. Mas eu entendo muito essa escolha da Joy como uma das piores, porque realmente ali ela foi pra. Quando a vocês assistirem o The Mole, vocês vão entender porque a Laura trouxe ela como piores. Porque fica muito mais claro com as coisas, os acontecimentos e a temporada em si. Pra você ver a motivação dela de fazer isso. Se teve alguma. bom, a minha segunda escolha, eu vou trazer aqui. Existem várias opções desse reality show para trazer, mas eu vou trazer uma só por um acontecimento, que é a TM do No Limite. Meu Deus, tirou uma da minha lista agora. Não vim agora, tava em extras. Tô indo dando troco agora. Tirei o Rafael dele e tirou a Assim, TM de mim. tiveram vários participantes ruins. Assim, o Janarão foi ruim, a Guza foi péssima, mas acho que não merece nem entrar, porque, né, contra os direitos humanos a gente não tem que estar igual. Mas a TM, gente, ela fez. Ela foi pior que a Joy, se a gente for pensar. Porque foi um discurso, quando ela saiu, ela pediu para sair, foi um discurso completamente demagogo ali, que não ia ter efeito nenhum.
ela tava com um jogo até decente, sabe? Ela não tava ameaçada. Foi aquela Ela tinha um chamada bom culpa, social. foi aquela culpa branca ali aparecendo nela, e contra o próprio jogo, sabe? Eu achei assim, péssimo tom que ela fez ali quando ela saiu. Desnecessário o que ela fez. Ela podia ter ido melhor no jogo, ela podia ter mudado muito, né, da cara do jogo ali. Mas não, preferiu ter um discurso demagogo e que ninguém lembra, né? Não sei se ela queria irritar a internet ou só tá com consciência pesada mesmo, mas é aquela coisa, ninguém vai lembrar porque os participantes não viraram celebridades igual do Big Brother, né? Ela que ainda era um pouquinho mais citadinha na internet, ainda assim sofreu, tomou não um hate, né? Mas tomou uma galera decepcionada, né? Poxa, o povo torcendo pra você e você quita assim. Não, não você. Assim, prometeu muito, entregou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Assim, eu lembro que tinha um monte de gente falando, que a TM é isso, a TM é aquilo. Gente, nunca entregou absolutamente nada. Então, é a minha segunda escolha. Foi um festival promessas, né, a TM. Prometeu e não veio aí. Foi o Eterno veio aí, não veio. Mas assim, ela quis fazer um Exato. Big Brother no Limite, que a gente já reclama muito, porque assim, o público não. O No Limite é um reality show incompreendido pelo público, né? O povo quer um Big Brother. Então, não sabe diferenciar que dá pra ter o Big Brother, dá pra ter o No Limite, sem o público se meter. Inclusive, pode ter até a votação popular ali da final. Mas a Temi foi uma pessoa que fez uma jogada errada, mas no momento certo, com a pessoa certa. Né? Porque se o Janaron. Não, Janaron é o Janaron mesmo. Não fosse tão querido pelo público, ela poderia ter saído odiadíssima, né? Se ela tivesse feito isso pra salvar uma pessoa. Tipo, vamos supor que ela tivesse feito isso e poupado a eliminação da Guza ou do próprio VH, que era odiado, infelizmente, né? Mas era odiado. Mas não, ela fez isso e deu sorte. Ela ganhou os seguidores porque ela fez o bem para o mocinho. Mas eu acho que ela foi totalmente contra o programa. Isso foi uma jogada que matou. Gente, os rumos do jogo teriam mudado muito com a TM se encontrando com Pedro na fusão. A gente sabe? Então, teria muita coisa poderia ter acontecido, poderia ter dado outras vertentes, teria deixado o jogo talvez um pouco mais animado do que já foi, mas eu concordo com o Antônio, tanto que ela estava na minha lista, justamente por isso, porque às vezes a gente tem que trazer os piores participantes daqui, falar para os nossos ouvintes, né, que os piores participantes não só são aquelas pessoas que são podres de espírito, são pessoas que são ruins jogando também. E isso faz a pessoa ser pior, né? Tem várias vertentes de uma pessoa ser ruim como participante, como ser um pior participante. Eu acho que a TM tem isso. Ela foi completamente anti-jogo nessa atitude dela, porque, não sei, ela quis fazer o quê? Ela quis matar o jogo só, porque ela não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Não sabia o que podia acontecer e só deu sorte, mas realmente eu considero também ela uma das piores. Por isso eu tá batendo na minha lista como reserva. Olha, eu considero, concordo totalmente, assim, com vocês. Eu acho que o It definiu bem, é antijogo, assim. Foi muito chato, porque a temporada tava muito, em momentos muito legais. Como eu falei, foi bem legal de acompanhar, assim, na maior parte. E aí a gente teve essas coisas que totalmente estragaram, e uma dessas foi essa. Foi totalmente antijogo, desnecessária. Ela sentindo bem, ela tentou armar coisa, tudo, aí do nada essa bobagem para manter uma pessoa que simplesmente nem falar de jogo falava, sabe? Foi assim, foi ridículo, foi péssimo. Concordo plenamente com vocês. Acho que foi assim, foi muito chato pra gente de assistir. Foi tipo assim, ai, meu programa que eu tava curtindo está morrendo. Acho uma ótima escolha, porque eu concordo com o que o Luiz falou, que não é sobre só a pessoa ser ruim ou ela pode ser uma boa pessoa, mas que é péssima de jogo, e isso também torna ela uma participante de reality show ruim. Porque reality show não é só. É sobre jogar também, não é só sobre ter a sua vida ali, né? Não é sobre crimes, né, Laura? Quem é mais criminoso vem pra essa lista, É, né? Então, é até melhor quando são pessoas assim e não porque são criminosos, né? Até que a gente teve, assim, teve bastante gente. Eu não trouxe nenhum criminoso aí, ó. não que a gente saiba, né? Assim, não que a gente saiba ainda, né? Até Ainda, Pode Laura, a gente não ser, agora. trouxe né? nenhum criminoso. Tô Ainda a gente não falando trouxe nisso, ainda, eu vou né? azarar até isso. Daqui a pouco vai aparecer que algum desses que eu falei foi preso. Sim. E você, Rit, qual que é a sua segunda escolha? Eu vou continuar na linha nacional do tanto bem nacional, tá vendo? Eu tô exaltando o Brasil para o mal aqui nesse podcast hoje. Quem eu vou trazer é um reality show que a gente comentou aqui, a gente comentou a estreia, gente. Vamos procurar lá episódio 180 com a Daisy Rebeck, que eu tô trazendo, gente, o Queen Stars Brasil. Porque foi uma promessa de que talvez desse certo, porque esse podcast é um pouco carente também de reality musical. A gente ficou nesse sentido que não tem mais um X Factor pra comentar, pra criticar o Simon. Mas o Queen Stars, eu achei a proposta super interessante, que era montar um grupo de drag queens.
ia ter fase de audição, ia ter apresentações, mas foi tudo tão corrido, foi tudo tão mal editado. A Luísa Sonza mesmo não tinha por que estar ali, porque só a Pablo poderia apresentar tranquilamente. Era uma coisa tipo, a Pablo falava e a Luísa Sonza soltava uma frase de efeito, sabe, um meme ou alguma coisa. Então talvez não combinou, não combinou completamente, não ornou. E até o pós não investiram muito nas pitaias, que o grupo já acabou. Não existe mais, se eu não me engano. Mas foi muito mal editado. O modo das apresentações serem super rápidas, eles exagerarem no slow motion lá das apresentações, a parte lenta. Eles também dividirem as apresentações muito curtas, a gente não acompanhar muito das pessoas. Inclusive a Dakota Monteiro e a Sarah Vika, que foram do Queen Stars, estão na corrida das blogueiras, né? Que tá acontecendo ainda. Até o momento que a gente tá gravando esse podcast. E eu acho que tinha potencial para ser uma coisa muito boa, porque não teve um reality show brasileiro assim para montar um grupo de drag queen. Ou como é que a gente vê um reality show para montar um grupo de fato, que a gente tem na memória da gente, foi o Popstar para montar o Rouge e o Bros. Então tinha potencial, porque tinham artistas que cantavam bem, mas faltou trabalhar a edição, foi muito mal editado, foi muito corrido. Começa com uma coisa interessante, mas eu terminei a temporada dizendo, meu Deus, ainda bem que acabou. Porque foi muito fraco. Então eu tive que trazer aqui porque é aquilo, é um reality show que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Eu só vi a primeira leva de episódios, assim, e acabou que eu perdi interesse de ver o resto. Então, Eu também só vi os primeiros, acabei esquecendo, que eu acho que diz o suficiente sobre esse reality. Eu já não gostei do começo, porque eu lembro que eu reclamei que não tinha foco, sim. assim, muito nas pessoas e tal. Então, felizmente, eu acho que era um tema legal mesmo, mas não foi interessante como deveria ter sido. Pois é, vamos ver o que eles vão fazer no Drag Race Brasil, né, que vai ter. Aí, quem sabe, tem um reality show de drag interessante. Bom, vamos para a terceira rodada, então. A minha escolha é uma boninhada aqui que eu vou dar, tá? Perdão a todos. Não é exatamente participante, mas a minha escolha é o Murilo Rosa Meu no Deus, A Tonho tirou um Ponte. da minha lista, ele era a minha terceira Fez escolha, da Tonho. minha, que ódio! Meu Deus, ele Gente, era a minha assim, terceira escolha. Eu tava pronto pra dizer ele agora, lá vai eu ter que apagar aqui ele mas insere mais um. Esse Não, ano e o tá tão pior, ruim que é, tudo igual. e o pior que, tipo, se o Murilo Rosa saindo, quem ia subir era TM. Até isso o Tonho tirou. né? Então, não tem mais aqui o meu, Não. eu tô subindo mais um agora. Pra Confuso agora. mim, gente, Murilo Rosa, e eu posso colocar junto dele todo o elenco da Ponte também, sabe? Toda a produção, a própria Ponte, sabe? Praticamente tudo. O Monstro da Fumaça, que nunca apareceu ali na Ponte, que era o que tava faltando. Gente, horrível, um reality show péssimo, que eu odiei cada segundo que eu assisti. Assisti 3 episódios só, e odiei absolutamente tudo que aconteceu. Era muito chato, era muito monótono. Os participantes eram chatos. O Murilo Rosa sussurrando o episódio, narrando o episódio sussurrando. Eu não entendi até agora qual era a função dele ali. Porque ele aparecia lá de máscara, dava um tiro pro alto e aí falava: os participantes não fazem ideia do que está por vir. Não tinha nada, sabe? Não acontecia nada nesse programa. Horrível, horrível. Um destaque negativo para Pepita também, que muita gente ficava falando: eu quero a Pepita no Big Brother e tal. Gente, assim, você toca a Pepita numa festa, eu vou estar ali dançando também. Mas que mulher chata! Pelo amor de Deus, esse reality show era muito, muito chato. Sabe? No Big Brother ia ser chato também. Não, não dá. Não, não, olha, não gostei. Como diz aquele meme da própria Pepita, assim, ó, não, não dá. Horrível. O Murilo Rosa foi o destaque do reality show. Assim, acho que ele só é a soma de tudo, que não faz sentido nenhum ele ali. E é É uma absurdamente péssimo. representação de como tudo foi É, ruim, né? Eu exato. concordo Faltou o plenamente. monstro da fumaça de Lost chegar ali e levar todo mundo. Os Puta que pariu. participantes terríveis, o Papo Coach, Daniele Sim, Vinicius, nossa, Pepita, meu Deus, Pepita, eu gosto de Pepita, mas Pepita estava chata. sim. E Murilo tinha Rosa, simplesmente, eu falei, parecia que tinha hora, parecia que você estava falando de um filme de terror. Parecia que era Totalmente. ninguém ali estava entendendo o propósito da competição, nem os editores, nem o apresentador, nem os participantes. Foi simplesmente. Eu vi muita gente gostando por causa do que aconteceu no final, da escrotice da mulher. Só que, gente, até chegar lá é um processo insuportável. Foi um programa que. Olha, eu gosto de reality show, eu vi muito reality show ruim, mas esse foi difícil de engolir. Sabe aquele gif da Eliana comendo aquele negócio ruim que ela faz aquela cara?
Sou Sim, eu com a ponte. A ponte em mim, eu fico assim. Foi simplesmente horroroso. Eu queria pegar todos os outros que eu não gostei, eu não pegaria minhas horas de volta, mas a ponte eu pegaria, porque foi assim, eu também, Lara. Foram bastante. 2 horas da minha vida que. Foi simplesmente assim, intragável, intragável. Essa é a palavra. Intragável. Intancável, como dizem os jovens. Intancável. A Ponto é o episódio 204 aqui do podcast. Tava nós três aqui, o Lessa, nós comentamos a Ponto. E vão lá ouvir a gente falando mal, porque a gente falou muito mal de muita coisa. Eu tinha mudado também porque quando o Tony falou, gente, ele tratava o programa como um apocalipse que tinha acontecido. Eles vão testar a sobrevivência. Eu dizia, meu filho, calma, eles estão cortando madeira e construindo um estopor de uma ponte, sabe? Não era o apocalipse zumbi acontecendo ali, não era nada. Não tinha emoção. Eu acharia o máximo se pessoas ali, essa produção sequestrasse alguns pra fazerem provas extras, assim, do nada. Você acordava e tinha uma pessoa a menos para dar aquela tensão, né, pra pessoa estar fazendo provas. Mas eu achei muito mal feito porque, assim, a Ponte é um reality show que não é precisa de apresentador. Dá pra ser narrado pelos próprios participantes porque tem confessionários. Então, muito do reality show já começa a dar errado a partir de quem você escolhe pra apresentar. O Big Brother começou a murchar com o Thiago Leifert, por exemplo, né? Então, quando ele chegou, né? Deu um ponto fora da curva em 2021, mas começou a murchar. Mas a ponta do Murilo Rosa já ditava que o ritmo era lento, já era um ritmo sonolento. Ele não trazia animação pra gente. Tinha coisa que potenciar os barracos, que ia acontecer, e ele baixava o tom, eu dizia, a gente murchava na hora. Ficava quase com um audiobook, né? Ele narrando as coisas pra gente. Mas eu concordo, foi um reality show muito ruim, e um apresentador muito ruim, e o Tonho já pegou mais uma opção minha, não pode. Vamos lá, Rich, então, qual é a sua terceira opção? Não, minha terceira opção que eu falei, minha terceira opção era Mulher Rosa, era TM, mas agora que não veio. Então, eu tô com duas coisas aqui que dá pra trazer, mas eu vou trazer uma que é bom que a gente vai ficar manchado pro Big Brother pro resto da vida. Aqueles. Porque eu vou dar uma boninhada trazendo o próprio Boninho na condição do Big Brother do No Limite. Porque o Boninho pra conduzir Essa é reality show. boninhada mesmo. Essa é a É, famosa boneada, com o próprio. Não, gente, porque verdade tem que ser dita. A gente reclamou isso no podcast do Big Brother, reclamou isso no podcast no Limite. Que o Boninho simplesmente parece que entregou os pontos em querer mexer um dedo pra melhorar uma temporada que já fadada ao fracasso. No caso do Big Brother, e uma temporada que tinha como muito potencial de dar coisa boa, como no Limite. Porque ele fica parecendo, ele não muda a dinâmica do Big Fone, ele não cria uma coisa interessante. O máximo que ele chegou a criar foi aquelas twists que a gente fica sabendo na quinta-feira que vai acontecer. Mas depois ficou tudo a mesma coisa, era tudo contra golpe, era um Big Fone que dá imunidade, um Big Fone que dá paredão. Boninho, pelo amor de Deus, era uma prova do monstro, gente, que o povo tinha que segurar uma que é tudo melancia. igual. O povo tem que segurar uma melancia na prova do monstro e ficar montado em cavalinho de madeira. Boninho, por favor, né? O programa lucrando R$ 1 bilhão e você botando 2 melancias pro povo segurar. Que história é essa, né? O que é que tá acontecendo aí? Mas eu acho que muitos dos reality shows estarem trazendo pra cá, tipo de Big Brother, de No Limite, o Boninho poderia ter evitado que isso acontecesse. Porque se os participantes são ruins, ok, dá pra fazer uma coisa, mas se ele botar coisas acontecendo no programa que faça aquele povo se mexer, a coisa pode melhorar, porque ele como diretor é a função dele fazer isso, né? É a função dele como pessoa responsável pelo núcleo de reality show, por exemplo, como Big Brother no Limite. Então eu acho que ele mereceu vir pra cá, já que Tonho tirou duas escolhas minhas, justamente por isso, porque ele tem como melhorar um reality show ou criar meios para que se melhore um pouco. E ele simplesmente ficou passivo, ele ficou vendo o Big Brother definhar. Gente, nosso podcast sobre o final do BBB Sobrevivemos ao Big Brother é o título dele. E a gente já começa a primeira semana mandando o Big Brother reagir, botar um cropped. Então, mostra como dava pra ter melhorado. Esse cast do BBB é ruim, mas dava pra ter melhorado, feito algumas coisas pra se comprometer. Dava pra ter trabalhado na edição do programa. Então eu culpo o Boninho pelo Big Brother e culpo o Boninho pelo No Limite não ser tão bom como aquela twist tosca do ídolo, que ele mandou o Fernando tirar o ídolo logo e não deixar a magia acontecer um tempinho depois. Nossa, Mas Boninho, horrível. você está com o troféu de pior coisa de reality show, né? Nem é Mas, participante, é coisa de reality show. eu acho que também tem culpa dele no participante, assim, que o problema também é a seleção de elenco. Porque às vezes você tem um elenco, tem gente que poderia dar certo em outras edições, mas que a mistura não deu certo, né? Então eu acho que você pode Pode ser. colocar, eu achei muito providencial a sua escolha, mas eu acho que você pode colocar nas duas coisas, porque ele escolhe os participantes, ele dá a palavra final. E, claro que tem as pessoas que defendem a escolha de participantes específicos e tal, mas, por exemplo, o erro de Eslovênia e Vini, o perfil que as pessoas falaram, que quer logo imitar Gil e Juliette, né? Isso é uma coisa que eles percebem lá dentro, que eles saberiam que poderia acontecer e mesmo assim eles escolheram.
Tem pessoas ali que é claramente que não ia a lugar nenhum, sabe? Eu acho que passa por isso também. Passa por um fato de não querer, às vezes, queimar certas pessoas por questão da Globo. Sabe? Umas coisas assim que eu acho que não tem sim culpa. Eu achei errado nesse plot twist. Pra mim foi muito providencial. E hoje, a gente está gravando esse podcast dia 16 de dezembro e foi anunciado o quê? Casa de Vidro, de novo. Pelo menos dessa vez é antes do programa, né? Exato. Mas a gente acabou de ter esse anúncio de novo da Casa de Vidro. E é uma coisa que tem sempre, a gente sabe que vai funcionar o quê? Da mesma forma, igual você falou, não se tenta salvar o reality das formas certas. Tem coisas que eles escutam o público e tal. Eu nem tô falando sobre o público, mas assim, existe valor em buscar coisas diferentes para salvar o que já existe e em pensar o cast de novas formas. Tem algumas pessoas que estão sendo especuladas pro Big Brother que você sabe que vai dar ruim. E ainda mais agora com essa coisa de camarote, tudo, que eles se prendem com esse negócio de não melindrar certas situações. Só lembro daquela gravação da Vaza Jato. Não melindrar relações. E eu acho que isso complica também, é muito difícil, assim. Eu acho que foi muito providencial. O Boninho é o cerne dos reality shows na Rede Globo, né? Hum. Então, assim, acho que a palavra dele é muito forte. Ele é o centro, assim. Ele é a escolha dos participantes, ele é a escolha da edição, ele é a escolha do que é feito, né? Então é complicado. Eu concordo com o Hit de trazer o Boninho. Eu acho que concordo com a Laura, diz que as ideias são muito ultrapassadas, nada de novo, né? Sempre a mesma coisa, a prova de domingo de salvar uma pessoa do paredão. É sempre a mesma, né? De achar um número aleatório, a produção escolhendo as mesmas pessoas para o cast com o mesmo perfil, querendo emular o sucesso do anterior. Não faz muito sentido, sabe? Muita coisa que eles fazem. E ainda que eles pensem, mas a gente sabe o que está fazendo, vocês não fazem ideia. Mas a gente assiste, né? E a gente consome, a gente viu a bomba que foi esse ano, né? Então, concordo 100%. E você, Laura, qual que é a sua terceira escolha? Bom, uma das pessoas que eu ia colocar foi tirado, então meu backup aqui, que eu fiquei pensando muito sobre o Rich, falar do plot twist que eu coloquei na farofa da GK, sei lá o que é, e que esse ano a farofa flopou, mas uma das pessoas que eu pensei em colocar, não só por causa da farofa, que passou ao vivo e foi flopada, né? Foi tipo um reality show mesmo, a GK por causa da Dança dos Famosos. Não sei se vocês acompanharam a Dança dos Famosos esse ano, eu acompanhei. Eu sempre acompanhando a Dança dos Famosos, né? E a Uhum. GK participou da Dança dos Famosos, que o Não Luciano Huck sabia, não. e o Luciano Huck tem uma dessas de trazer pessoas tipo diferentes do que a Globo costuma colocar, de atores, atrizes, né? E ele quis trazer ela como influencer. E eu acho que foi um bom exemplo de como às vezes as coisas que funcionam na internet não é, refletem da mesma forma na TV tradicional, porque Uhum. ela não dança bem, tá, mas muitas pessoas não dançam bem, né? Assim, ela foi uma péssima participante no sentido de dança, foi. Mas ela também foi uma péssima no sentido de pessoas. As pessoas não gostaram, as pessoas criticaram, ela teve que ficar pedindo coisas de comemoração. O humor não refletiu da mesma forma que o humor dela, porque ela ganhou seguidor por causa do humor, né? Que eu não acho engraçado, né? Não Uhum. sou da área, assim. Mas que não refletiu dessa forma. Então, eu acho assim, foi uma escolha muito complicada. Como participante da dança, não funcionou nada. Eu acho que não levou os fãs dela para votar nela, para aparecer, tanto que ela foi eliminada de cara. E eu acho que assim, é uma questão muito importante dessa questão de como influencers aparecem na TV fazendo. Uma coisa é como participantes de Big Brother, outra coisa é como eles tendo que ser humoristas engraçados na TV, assim, sabe? Ela até participou de Uhum. quatro, eu acho que o Hulk, sei lá, ele achou que era uma aposta. Vai saber, o Hulk tem esses dois dedos. E não funcionou em nada. E assim, até uma Ah, posição com o Vitão, que o Vitão é um que também é uma pessoa que é muito predominante na internet, muito forte, e que funcionou super bem na Dança dos Famosos, né? Um participante super querido lá dentro, e também não seria necessariamente da. E se deu super bem, essa coisa, né? Ele ganhou muitas campanhas publicitárias também, ele ficou muito bem visto depois da Dança dos Famosos. E aí, isso também eu acho que contrasta bem fato da Farofa ter virado um reality esse ano de verdade, né? Eu lembro que eu coloquei nesse plot twist
da Farofa, dos piores participantes da Farofa, e esse ano virou um reality de verdade, e como ficou ruim, ficou engessado o processo, ficou uma coisa tosca quando começou a passar tipo, o Multishow virar quase um Rock in Rio das subs. Se bem que o Rock in Rio já é um Rock in Rio das subs, né? Então, não Sim. sei. Um Rock in Rio pobre das subs. Não É, sei. Eu acho que é uma boa questão, assim, de como essas coisas não se transferem, às vezes, sim. para a mídia tradicional, esses tipos de personalidade. Mas ela, como participante da dança, foi muito ruim. Quem viu, viu. Então, eu não vi a Dança dos Famosos, porém achei que estava na minha lista de backup, mas não pelo Dança dos Famosos, mas porque ela foi co-apresentadora daquele programa LOL, se já era do Amazon Prime, que é um reality show também de comediantes, que a primeira temporada é maravilhosa, é muito, muito, muito boa, e a segunda é horrível porque ela está apresentando junto com o Tom Cavalcante, eles não têm química nenhuma, porque tá na cara que ele não sabe quem é ela, sabe? Colocaram ela ali porque ela deve ter milhões de seguidores. E ela não é nem um pouco engraçada, sabe? Nem um pouco. Ela é forçada demais. Tudo bem que o reality só teve outros programas que escolheram vários comediantes de TikTok e comediantes assim que não são muito famosos para o público em geral, mas na internet, e acabou flopando um pouco. Não foi tão engraçado quanto a primeira temporada. Mas quem já assistiu lá no Amazon Prime, o LOL, se já era a primeira temporada, é muito boa. É assim, excelente, um reality show de primeiro, que tem 6 episódios, de meia hora, você ri até doer sua barriga, porque para quem não viu, né, é um reality show que você não pode rir. E se você rir, você tá eliminado. E são, sei lá, 10 comediantes presos numa sala que eles não podem rir. E eles têm que ficar fazendo, né, um forçando o outro a rir. Só que a segunda temporada não funcionou. E eu digo em parte pelo GK, que ela não sabia que ela não sabia entrevistar os participantes eliminados, ela não tinha aquela pegada, ela não tinha química, ela não tinha o timing de fazer a comédia ali. Então também ia trazer a GK, então só um adendo aí dela em outro reality. Eu não assisti nenhum dos dois realities, mas eu concordo. Aqueles, né? Não concordo. Eu, como paraibano, e ela como paraibana, eu concordo, tá apoiado, sabe? Aquele mostrando minha carteirinha de paraibano agora, porque depois que a Juliette ganhou, né? A gente tem que. Ah, tá. Paraibanos não são todos bons, não, né? Não, mas assim, concordo porque assim, o humor da GK. Tá, eu vou falar esse comentário, eu nunca vou ser convidado pra farofa, né? Como se eu fosse antes. Mas assim, pra GK ser tratada com humor, ela tem que ter humor. E ela não é humorista, gente. Não é engraçada. Né? Ela pode ter algumas tiradas de alguns momentos, ok, mas pra ser 100% engraçada e natural, é só assistirem o vídeo dela na Tata Werneck que vocês vão ver o que é vergonha alheia. E eu acho que as emissoras, em geral, os produtores, veem que ela fez muito sucesso na internet, falar que da GQ bombou, não sei o que, blá blá blá. Mas o público não traduz, sabe? Ele não comunica o público da internet com o da TV, necessariamente. Não quer dizer que a Eu pessoa que acho está acompanhando ela que na internet vai ver na TV. Não é assim. Exato, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante quando você está pensando nisso. Tem coisa que às vezes é muito legal na internet, mas que não vira. A Rafa Kalimann não sabia É, disso, tanto que o personagem dela no Big Brother não tinha nada a ver com a personagem dela nas sim. redes sociais dela. A Manu Gavassi não, nem tanto, ela fez mais para as redes sociais, para esse público. Eu acho que assim, é Uhum, muito difícil, você tem que entender seus públicos e a maioria não entende. sim. Bom, antes da gente ir para nossa quarta rodada e última, vamos fazer uma pequena publi aí do podcast. A gente está há um tempão, né, fazendo esse podcast aí. Se você está nos assistindo, assistindo não, mas nos ouvindo até hoje, porque nós somos aí um dos poucos podcasts que continuam no formato de áudio. Então, vai lá e dá 5 estrelas pra gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon, em qualquer lugar que você esteja ouvindo agora. Se tiver uma classificação, dá umas 5 estrelinhas pra gente. A gente é legal, a gente é simpático. A gente está aqui toda semana, né, para comentar aí sobre reality show, sobre séries, sobre qualquer coisa que venha na nossa cabeça. A gente não ganha absolutamente nada com isso, mas a gente se diverte, pelo menos. Aí sigam a gente lá no Instagram, @extrapodcast, no Twitter, @extrapodcastbr. Também as nossas redes sociais, que tá tudo aí linkado aí embaixo onde você estiver ouvindo. Não se esqueçam também do Extra Off, que é o nosso podcast sobre assuntos que não tem a ver com reality show, que vai ao ar aí nas terças-feiras. A gente falou sobre
as melhores séries de 2022, teve aí podcast sobre Todas as Flores, né, novela, então assim, tem bastante coisa para assistir e ano que vem tem muito mais. Vamos então para rodada 4. Rodada 4 tem um plot twist, que a gente não escolheu cada um. Laura, você que começou sempre com a boneada nesse podcast, você quer explicar o que é a rodada 4 pra gente? Vai ser dessa vez? Então, quando a gente estava. Teve um dia que eu e o Luiz estavam conversando sobre os podcasts que faltavam e tal. E a gente estava falando assim, que a gente tinha. Eu estava falando que eu estava montando a minha lista, e ele também. E tinha um problema, porque eu queria colocar o Big Brother inteiro. Aí o gente falou que ele também. Aí a gente pensou, por que não colocar simplesmente elenco inteiro do Big Brother, elenco inteiro já fazendo? Porque esse ano, e agora a gente pode falar porque a Fazenda acabou antes, foi simplesmente intragável no Big Brother e na Fazenda. E não tem como não falar que o elenco não é responsável por isso. Simplesmente vários personagens horríveis, anti-entretenimento, antes qualquer coisa que pudesse levar um lado, a gente teve o povo que, sei lá, estava ameaçando o outro de morte, o outro estava fazendo zumba lá na fazenda, o do outro lado a gente tem pessoas que querem acabar com tudo de entretenimento, querem discutir tudo, debater tudo e ficar conversando sobre nada, sobre a sua própria existência, sobre sua trajetória pessoal. Então, assim, foi simplesmente elencos tão nada que você até vê, a gente lembra dos grandes públicos de Juliette, Gil, né? De Thelma, e Uhum. agora a gente vê desse povo. O Arthur, sabe por onde Arthur anda? Visitando a Sônia Abrão. É isso que o vencedor do Big Brother 2022 está fazendo. Visitando Sônia Abrão. É a única pessoa que eu acho que poucas pessoas se deram bem em Big Brother e a fazer esse ano. Eu tava vendo, por exemplo, a neta falsa da Gretchen, Bia, se deu bem, sabe por quê? Porque ela agora tem 2 milhões de seguidores. Ela não tinha isso. Parabéns para ela. A outra se deu bem, ganhou 1 milhão. Parabéns para ela. Porque de resto, vocês acham o quê? Que a Bárbara Borges vai começar a fazer novela na Globo? Vai aparecer no Central da Copa igual a Jojo? Não vai. Queria dizer para os fãs da Bárbara Borges, que é totalmente anti-carisma e chata, que ela não vai começar a fazer novela na Globo, gente. Pô, pena para vocês. Vai ter que ir lá com as roupas da Record, lá das bíblicas. Assim como Deolane, que desistiu, ela vai continuar lá sendo, sei lá o que o Deolane faz, né? Ela é advogada lá vai continuar se achando e querendo fazer uma carreira de cantora inexistente. Essas pessoas já eram relevantes, vão continuar na irrelevância. E do próprio BBB, se bem que no BBB a gente teve ainda o Douglas, eu acho que foi bom assim, ele conseguiu entrar numa novela ruim, mas pelo menos um emprego, né? O Scooby também virou garoto propaganda de coisa. Eles foram as únicas. O Paulo André, né, que agora está sendo odiado pelos fãs, e Jade, que grande atriz, tá, né, sendo massacrada todo dia em Travessia. Um elenco totalmente descompromissado com coisa. E, assim, Arthur era insuportável. Mas pelo menos ele foi uma pessoa que fez um jogo horroroso. E pelo menos ele fez um jogo, né? Mas tinha pessoas lá totalmente anti tudo, anti-jogo, anti-combinar, anti-tudo. E que, assim, mataram o jogo, o Thiago Abravanel, mataram o jogo de cara. E aí, é isso. Simplesmente não vai ter ninguém de Big Brother na Fazenda no nosso Melhores do Ano. Ninguém. Pela primeira Impossível. vez na história, né? Pela primeira vez na história. É o terceiro ano que a gente faz isso. E sempre vinha gente do Big Brother, né? Sempre vinha alguém do Big Não, Brother como o melhor e como que pior. não tem Mas ninguém. como O melhor não Big vem Brother é ninguém. o principal reality show do país. E você fala assim, poxa, me fala aí só o grande momento do Big Brother. Vai falar o que no momento da Jade, chamando o Arthur, sendo burra. Pô, Não, e parabéns. assim, não só o Big Brother como é grande, porque aqui no nosso podcast são os episódios que o povo mais escuta, né? Que Uhum. tem um alcance bem maior na época do Big Brother, que é, como eu fiz o exemplo, que o do Ascensão de Arthur Aguiar, o título do episódio, é um dos episódios a gente mais ouvidos da história do nosso podcast, né? Até hoje ganha streaming, que é quando a gente ainda elogiou o Arthur, né? Pra depois meter o pau. Eu acho assim, o Big Brother tem problema de pessoas passivas que queriam mais criar uma boa imagem pro público, porque o Big Brother não virou um programa que você ganha 1,5 milhão de reais. Virou um programa que uma pessoa conseguiu sair com 20 milhões de seguidores e você também quer sair com 20 milhões de seguidores, porque você faz mais de 1 milhão em menos de um mês, né? Então o Big Brother virou isso, virou tipo
pra alavancar a carreira de influencer. A gente fala isso várias vezes, em vários episódios, mas teve isso e esse episódio foi muito ruim. Esse episódio não, essa temporada foi muito ruim. E Laura, o Douglas Silva falou a novela é boa, ele tá em todas as flores, mas ele tá num núcleo horrível, E que tá em nesses todas as últimos cinco flores. tá sendo que o núcleo dele é tão ruim. Desculpa. Não, Eu assim, sendo achei que o que núcleo ele dele é tão ruim aparecia. que cortaram o núcleo dele. Ele não apareceu na última leva da temporada, sabe? Simplesmente sumiram com o núcleo Meu dele. Deus. Mas, Tadinho. mas assim, e o Big Era Brother melhor estar em foi. travessia, então. Mentira, não é. O Big Brother tava, além de ser passivo, teve isso de não acontecer quase nada e a gente teve que forçar muito. A pessoa ganhava Play of the Week com a gente no Big Brother fazendo o mínimo, que era dizer você é mal, assim, em prova, sabe? Então era o que já fazia a gente trazer um Play of the Week pra pessoa. A gente chegou a dar Play of the Week pra o Scooby e pro Paulo André, gente. Sintam a situação desse podcast pra escolher Scooby e Paulo André como melhores jogadores num Big Brother, sabe? Mas assim, mas o da Fazenda, eu quero falar em especial, é porque a Fazenda, assim, a Fazenda, eu sei que eu sei que a gente se contradiz em torcidas. Por exemplo, eu torci pra Juliette e posso acabar criticando a pessoa que faça um jogo dela mais pra frente, tranquilamente, com minha cara de pau, porque eu sou assim. E esse podcast é assim, a gente pode criticar tranquilo. Mas na Fazenda é mais complicado porque na Fazenda a pessoa entra com índole duvidosa. Não é só como jogo, como a gente falou com a TM, que a TM era antijogo. Né? Que pode ser uma boa pessoa, mas com jogo ela não é. Mas na Fazenda a gente via que eram pessoas ruins no jogo e pessoas ruins como pessoas. Então Uhum. era complicado, porque assim, na Fazenda se polarizou, e eu sempre falava, gente, quando se polariza, a gente tem a opção de odiar todo mundo, e é muito divertido quando você odeia todo mundo, porque você ri com qualquer resultado. Se você odiar todo mundo, sempre que uma pessoa se ferrar, você vai comemorar. Não importa de que lado seja, você vai estar achando, se ferrou. Tipo, se você odiar todo mundo, você comemora a Deolane pedindo pra sair porque não aguentaria perder pra Babi. E você comemora se tivesse acontecido outra coisa, se a Babi tivesse saído pra Deolane numa roça, né? Então dava pra comemorar dos dois jeitos. Mas não, o povo ficou tão hipócrita, porque eu vou dizer que vocês são hipócritas. Eu sei que tem alguns amigos meus que escutam o podcast e foram hipócritas também, porque agora vai ser puxando a orelha. Gente, vocês ficaram dizendo, tipo, só por causa da Deolane ser assim, eu comecei a simpatizar mais com a Débora. Gente, não. Não dá. Vocês sabem que a Débora tava com um boné com B escrito, de verde e amarelo, e aquele boné que tava escrito na cabeça dela não era B de Brasil, não, gente. Vocês sabem muito bem de que B era. Porque ela ainda é Que bolsonarista. Barbie. Ela ainda é bolsonarista. Ela ainda acha que o PT destruiu a vida dela. Então como é que vocês, no ano da eleição, Sim. votam no Lula e estão aí dando palco pra uma futura deputada estadual ser eleita? Porque a gente sabe que no Brasil é assim. Quanto pior a pessoa, mais chance de Sim. alavancar uma carreira política ela tem. Então, o povo se contradiz muito podendo odiar todo mundo, por dizer, ai meu Deus do céu, porque a Babi merece... Gente, ela é sem sal, ela é sem carisma. O cast da Fazenda foi um cast que não queria barraco orgânico. A gente via que era tudo forçado. O Carelli errou feio na escalação do cast. Eu poderia ter trazido o Carelli e o Boninho numa porrada só, como minha terceira escolha, sabe? O Carelli tava até citado aqui, era uns. Ele ia aparecer também se tivessem escolhido mais algum. Mas eu acho que foram escolhas horríveis de cast. Os casts não corresponderam. Era no Big Brother. Enquanto no Big Brother umas pessoas queriam imitar outras, na Fazenda o povo queria ver quem era que causava mais. E barraco tem que ser natural. Eu acho que a única coisa que na Nossa, Fazenda é que muito falso. prestou. A única coisa na Fazenda que prestou foi quando a outra lá foi tacar bosta na roupa de alguém, porque a gente esperou 14 temporadas pra acontecer isso. Né, pra alguém pegar a bosta de um animal e jogar na roupa de alguém. Mas mesmo assim ainda teve um fundo de, nossa, que fake. Mas foi muito assim, uma temporada contraditória, uma temporada que é complicado e que as pessoas se submeteram a muito só pra dizer que tava torcendo por outra e que não gostava de um grupo. Quando na verdade era muito mais honesto você dizer que torceu por aquelas pessoas porque se identificava com ela, né? Vai ver pelos motivos errados, mas é muito mais honesto. Mas eu acho que são dois reality shows que são grandes, né, na medida do possível, cada um com seu nicho, mas que pecaram muito em querer fazer coisas que não conseguem e a direção também errou. E enfim, deixaram os participantes mandarem demais nisso. Enquanto teve na Fazenda a Deolane falando que dizia que quitou porque ela queria que acontecesse isso, queria que acontecesse aquilo. Tinha no Big Brother que os camarotes entram com uma blindagem enorme esse ano, né? Quase não queimava o Uhum. camarote. E eles acham que são... Porque depois que aconteceu com a Carol Conká, os camarotes entraram blindados esse ano. Né, com medo de um cancelamento, com medo de uma coisa. Mas nem todo mundo teve o jogo de cintura de Carol Conká e reverter boa parte do cancelamento e continuar aí de novo, fazendo os trabalhos dela. Mas foi muito mal escolhido, muitos participantes que não ligavam para o prêmio e ligavam para coisas completamente equivocadas. Mas por isso a gente trouxe todos os dois. Por isso eu acho que quem estava ouvindo a gente estava estranhando, a gente citando participantes, citamos 9 e não era nenhum do Big Brother, porque estava vindo aí. E vocês vão ficar, né, porque vai ser engraçado, porque vai ter, com certeza, Débora, Deolane, Babi na capa do podcast, aparecendo talvez, como piores, porque vai ser um bait bem dado. É, eu não acompanhei a Fazenda, sabe? Absolutamente nada da Fazenda. A única coisa que eu acompanhei era minha mãe xingando na TV às vezes. Mas eu quero. O primeiro comentário sobre a Fazenda é que eu acho a Deolane uma das pessoas mais idiotas do Brasil de ter entrado nesse reality show.
que ela tava com a vida boa dela lá de influência, que só mostrava o que ela queria, né, na rede social, não mostrava o que ela não queria. E aí foi pra fazenda, todo mundo viu que, né, advogado e boa índole nem sempre caminham juntos, e não deu muito certo, né, pra ela, saiu com um hate gigantesco, então não foi bom. Ah, então, assim, é o que eu queria dizer sobre a Fazenda. De resto, eu não vi, não sei se a Barbie deixou de fazer ou fez. Agora, sobre Big Brother. Gente, eu assisti o final do Big Brother, assim, a reta final não, né? Acho que da metade pra frente, só por causa do podcast, porque, assim, não estava aguentando mais. Eu só assisti alguns episódios também, só os de terça e quinta. Porque horrível, horrível. A escolha de um elenco que não quer se comprometer, era um bando de Carla Dias ali, ainda pior, né? Thiago Abravanel, assim, é a pior pessoa do mundo esse ano. Por mim, se tivesse na capa de piores participantes do reality, só o Thiago Abravanel já resumia inteiro todo esse episódio. Estragou o programa que ele gosta, é o BBB do autoconhecimento, do amor. Se fuder, sabe? Amor próprio, caralho. É, Arthur insuportável, Jade insuportável. Todo mundo ali foi insuportável. Vini, Eslovênia, Deus me livre. Aquele menino caindo toda hora, fingindo que estava caindo, ninguém aguentava mais. O Eliezer, meu conterrâneo, pelo amor de Deus. Mas eu queria, né, dar um destaque, assim, porque muita gente. Você tinha que tirar leite de pedra, né, do reality show, vamos ser sinceros. A gente tinha que tirar leite de pedra de Big Brother. Todo mundo falava bem das comadres, né, da Linda Quebrada, da Jessie, da Natália. Mas, gente, elas também eram insuportáveis. Insuportáveis. Toda hora que a Linda falava era um textão, sabe? Com palavras muito Não, rebuscadas, e assim. difícil de entender, né? Você ficava perdido, parecia uma militância de DCE, sabe? Tudo bem, eu acho que tem um lugar lá de fazer a sua militância assim, mas ela parecia um discurso de DCE todo momento, toda fala, e tava. A Jessie, ai, só Deus sabe quanto eu me irritei com ela, e a Natália também tava completamente fora da casinha dela, né? Parafraseando o vencedor do Big Brother. Então, assim, foi lamentável esse, esse Big Brother, assim, lamentável, absolutamente tudo horrível. Merecida a nossa colocação aí do elenco inteiro nessa nossa lista. E é isso, né? Vocês querem fazer alguma menção honrosa, gente? Uma menção honrosa minha seria uma próxima escolha, só quero deixar a menção honrosa para o formato versus The World de RuPaul Drag Race, que ainda bem vai chegar ao fim, porque vai virar All Star Global, porque eu não gostava de uma temporada assim. Eu gosto quando tem temporada, se for All Star Mundial, com muitas pessoas, muitos participantes, porque como era esse formato tipo UK versus The World e Canadá, né, versus o mundo, sempre tinham que trazer metade do cast daquele país e às vezes não vingou. Pra mim ficou bem murcho, foi várias twists erradas. Até a Jujubi, que é ótima de entretenimento quando foi no UK, não rendeu muita coisa. Então seria só uma menção honrosa dizer que ainda bem que vai virar global All Stars, que eu acho que vai ficar bem legal. Você Minha lá, menção rosa que sobrou aqui, que eu não usei, é elenco de férias com o ex, VIP. Gente, simplesmente terrível. São pessoas que já passaram muito da fase de fazer nossas merdas, já querendo aparecer na MTV para poder aparecer em lista de fofoca. Uma parada super forçada, assim. O de férias com o ex, o primeiro, eu assisti, era uma putaria e tal. Mas tinha uma coisa meio, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Desde então é tudo uma bosta, porque todo mundo já sabe como vai ser, já entra com questões específicas, querendo arrumar confusões específicas, e fica uma parada simplesmente intragável. E assim, muito tosco, gente, sinceramente, esse tal de Lipe, né? Bifão, o que dizer dessas pessoas? Mirella, assim, complicadíssimo. não acompanho. A minha menção honrosa ou desonrosa, né, seria o Jamarão, inimigo do entretenimento do No Limite. E é isso. Bom, gente, algum recado final? Beijos, amiga de Laura. Vejo as minhas amigas, minha amiga reclamando que eu não assisti a Andor ainda. Lúcia, eu vou assistir um dia. Um dia Um foi dia ótimo. ótimo. Um dia. Bom, é isso então, né, gente? Agradecer muito quem está nos ouvindo. Não esqueçam aí de dar nossas 5 estrelinhas nas avaliações do podcast. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima e tchau. Tchau.